Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui, gravando nosso podcast semanal, Nosso Legado, que vem contando a história do Grupo Águia Branca ao longo desses 76 anos aí, através das histórias das pessoas que nos compõem, né? Então, somos há 76 anos, estamos no mercado, em especial a Divisão Comércio, e a gente está batendo esse papo com o nosso time, contando um pouco da nossa história, né, desse nosso legado que nós temos construído. E hoje nós estamos aqui com um grande amigo, né? Eu tenho a sorte de trabalhar com muitos amigos, mas esse aqui é mais um. Habib Lage, né? O nosso supervisor de administração do Espírito Santo aqui, das revendas nossas aqui. Está conosco há bastante tempo, mas vou deixar ele contar essa trajetória, essa história aí. Habib, bom dia, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, Marcelo, obrigado pelo convite aí, poder estar aqui, ter esse momento prazeroso aqui de estar batendo esse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana e muito legal. Eu também tenho, sim. A gente veio fazendo aquecimento antes, né? Botar o assunto em dia, já deu história para mais de meia, né? E bastante coisa. Legal, Habib. Habib, primeiro, só para a gente começar, conta para a gente o que é essa supervisão. Eu hoje estou como supervisor administrativo, né, de Automóvel Espírito Santo, Toyota, né, dando um apoio também à BYD Vila Velha. Hoje o meu time, nós somos compostos por 35 pessoas, né, que trabalham diretamente comigo, e dentre elas nós temos as pastas, né, que a gente chama interna do setor, que nós temos o contas a pagar, temos suprimentos, temos o Facilities, né, que são as manutenções da loja, a parte fiscal também, a parte de lançamento de notas do Google, temos também a parte deixa eu pegar minha colinha aqui, do Google Drive também de lançamento de notas, temos o DP e RH também, que apoia aí também no processo, e os caixas administrativos que ficam espalhados pelas revendas, né? Manutenção das lojas também são os pacientes, né? Essa galera toda aí forma em torno aí de 35 pessoas. Isso são os funcionários nossos do time administrativo. E tem as lojas. Nós estamos hoje com 13 lojas, né? Contando com a BYD, que é uma de Linhares, a gente tem a seminovos separado, né? Da de novos. Assim como nós temos hoje também a de Vila Velha, né? Que é separado fisicamente, já está sendo mais uma loja, né? Para poder fazer a manutenção. Bacana. Você estava falando, deve te cortei. São quantas pessoas? São 35 pessoas, né, no total. E em questão de terceirizados, nós temos também, que nós falamos no dia a dia, 22 pessoas que estão espalhadas por aí, né? Que é o time de limpeza, de portaria, de segurança também. É muito... Assim, eu gosto de bater esse papo, para as pessoas terem noção do que é essa estrutura de apoio, né? Porque às vezes as pessoas entram numa loja da gente, vê a loja funcionando, tudo certinho, né? Iluminação funcionando, as lotas, com jardins, com a portaria, né? E não tem noção dessa estrutura que está por trás, né? Que usar essa condição. Sim. E assim, quando a gente não tem muita notícia sua, é porque tá tudo muito bem. Tá indo super bem. Quando ele começa a reclamar, que tá vazando água aqui, que não sei o quê. Aí a gente tá mais ali, né? Tá aparecendo mais. Então, assim, eu fico muito feliz de não ter notícias suas. Opa, isso é bom. Não notícias são boas notícias, né? Isso é verdade. Certo. Não, mas que bom, Habib, assim, aproveito até para parabenizar você nessa atuação que você dá dentro do time da DEA aí, né? A diretoria de administração e finanças, e nos dá esse suporte daqui. Você tem uma trajetória conosco aqui que você vai contar aí, fantástica aí. Mas essa atividade que você tem feito ultimamente aí tem sido muito, muito, assim, a contento, não, superando as expectativas aí. Lógico que a gente vai dar tudo sempre organizadinho. Eu sou bastante exigente, né? Tem que estar mais especial. Não gosto de lâmpada queimada, de tela suja, de coisa. É isso, né? Eu falo assim, cuidar da nossa casa também é cuidar do nosso cliente. Exato. A gente tem que chegar e se sentir bem, né? Isso aí. E a gente faz tudo com muito amor e carinho, né? Tudo que a gente faz, é como se eu estivesse fazendo para mim lá na minha casa. Então, assim, é muito gostoso, gratificante, não só a mim, mas todo o time também da administração que está comigo.
a gente faz tudo com muito amor e carinho. Isso daí não tem como não ter um resultado bacana também, né, Marcelo? Isso é importante. E esse alinhamento que você tem com o time comercial, né? Ele anda muito alinhado, não é um outro departamento, um outro setor. Verdade. É junto, né? Às vezes a gente até confunde, né? Eu tenho uma turma de administração alta, mas é tão alinhado, né? Porque eu acho que isso tem muito sentido, né? De estar muito próximo. Porque a gente é aluno com CNPJ, né? Estamos todo mundo junto no mesmo ambiente, né? Então a gente está sempre se falando, se ajudando, na parceria. Isso aí é assim com todos, né? Seja daqui de Vitória, com de Linhares, de Colatina, Cachoeiro, a gente está sempre se falando, mensagem, ligando também, e-mail, né? Um alinhamento sempre muito bom com todos. No seu dia a dia, Abílio, o que é o maior desafio para você? Nossa, assim, é atender bem os nossos clientes, né? Seja eles internos e os externos também, né? Porque a gente não lida só com pessoas aqui internas da empresa, a gente também atende os órgãos federais, municipais, né? Tudo a gente também tem que fazer um processo de renovação do alvará do bombeiro, né? A gente tem, então, assim, isso daí é um desafio, a gente manter tudo isso pleno, né? Tudo rodando certinho. Isso é um desafio, a gente equilibrar esses pratinhos no dia a dia, né? Isso daí é um desafio grande que, graças a Deus, a gente vem mantendo aí. Verdade. A gente não tem problema com esse tipo de... Não tem, graças a Deus. Muito bom. Mais uma vez, parabéns aí, Abílio. Valeu, obrigado. Abílio, eu sinto que você tem uma história grande, a gente começou a fazer um bate-papo ali em cima agorinha. Conta um pouquinho pra gente da sua história, né? Da onde que você nasceu, como é que você chegou até aqui, como é que foi essa sua jornada aí? Eu sou mineiro, eu nasci em Coronel Fabriciano. Mais um mineiro. Mais um Fabriciano. De Fabriciano, alguns passaram por aqui também são de Fabriciano. Eu nasci lá, fiquei lá até os 4 para 5 anos de idade. E aí meu pai veio para Vitória, né, para trabalhar, porque tinha um campo de emprego melhor. Aí trouxe a família para cá, minha irmã veio para cá com meses de nascido, acho que ela tinha 8 meses, se eu não me engano. E aí sim, meu pai, né, teve a vida dele aqui, com a família, nós crescemos aqui. E tivemos paixão pela cidade, uma Vitorinha, né, muito bacana, legal. Quando você chegava, você foi para onde? Nós moramos sempre na Serra, né, sempre ali no Bordo de Laranjeiras, sempre naquela região ali. Hoje eu moro em Morada de Laranjeiras, mas sempre naquele povo ali. E ficamos aqui. E depois, assim, aí começamos a nossa vida, aí fomos crescendo, aí estudei em escola pública, né, em função das condições e tudo mais. Depois, eu indo para a área acadêmica, fiz um técnico de processamento de dados. Depois aí foi na virada que meu pai faleceu, na verdade, né? Eu fiz o curso de administração. Eu pensei em ficar na área de TI, né? Mas acabou, por força de motivo maior, meu pai faleceu, acabou que eu transitei ali e fui para administração. Aí fiquei, né? E nesse meio tempo, aí depois eu agora fiz uma graduação em gestão empresarial e tal. E mais do que, assim, eu peguei, assim, em relação ao trabalho, eu comecei como estagiário, na época do grupo Coimex. Eu comecei lá que o grupo... Mas você começou no grupo Coimex? No grupo Coimex. Foi aqui, não? Não foi aqui, não. Eu comecei no grupo Coimex. Na época os estágios eram mais curtos, né? Eu fiquei 6 meses como estagiário lá, e depois eu fui contratado, né, como funcionário. Sempre na área de TI. Né? Fui contratado lá, fiquei na área de TI. E aí, fui galgando meus espaços lá na empresa, inclusive lá eu trabalhei na Brisa, no qual o Marcelo Marques aqui, eu tive o prazer de conhecê-la lá. A Brisa era forte? Na época era atrás, né? Era atrás, na época que era em Carapina. E aí, assim, eu conheci lá, ficamos amigos, então aqui hoje, né, encontramos. Fiquei lá trabalhando no TI durante um tempo, e depois teve a fusão do grupo Coimex com o grupo Águia Branca. Então a sua experiência começa em TI? Em TI, sempre em TI. Sempre em TI. E nesse meio tempo aí, teve com essa fusão, em 2001, se eu não me engano, teve a CBA, teve a criação da empresa, a CBA. 2001. Acho que foi 2001, se eu não me engano. E aí, nesse meio tempo, aí a gente faz a junção de todos os grupos, aí junta todos os TIs, todo mundo e tudo mais. Ficou durante um tempo. E como foi esse momento lá para você? Perguntar de quem estava do lado de lá. Então, assim, na verdade, a gente conheceu pessoas novas, empresas diferentes, que tinham algumas coisas que eram diferentes, gestão e tudo mais. E
E isso daí foi com que a gente foi aprendendo. Aí chegou um momento que foi separado o grupo, né? Os grupos, né? Se separaram. Por uns 2, 3 anos. Foi uns 2, 3 anos. E nessa separação aí pegou chuva. Você fica aqui do lado do grupo Pega Branca, você do grupo Imex. Aí foi separando, um e outro. E eu fiquei do lado do grupo Águia Branca, né? Graças a Deus eu tô aqui. E... Qual foi uma decisão sua? Não, eles que sentaram, se reuniram. Isso aí, escolheram lá e decidiram. Vamos separar jogador de futebol. Tipo, você fica pensando, tipo isso. Não, todo dia, criança, né? No campinho lá de futebol. Você vem pra cá, você vai pra lá. Cada um escolhe um, né? Assim. E nesse meio tempo aí eu vim pro Águia Branca. Eu sempre, como TI, na época que o TI aqui no grupo, ele era nas concessionárias, ele não era centralizado lá na Road, né? Naquele momento lá, tinha o TI aqui da Fumar e tinha o TI lá da Estrada Diesel também. Na época tinha Curumá Vitória e Curumá Norte, nessa época. Eram as duas lojas, né? Nossa. E... Estrada Diesel... Isso, eu acho que e com Linhares, e tinha Corumá e com Corumá Linhares também. Éramos 4. Hoje somos muitos, né? Graças a Deus. Então, você de 80. Exato. Nesses últimos anos, cresceu mais de 20 vezes, né? Crescemos bastante, graças a Deus. E aí, nesse meio tempo, eu me engalvando, fiquei aí assim, nessa transição toda, nessa caminhada, teve alguns momentos que eu fui lá para Águia Branca, fiquei lá na DTI com eles lá. Aí depois voltei e aí ficou nessa caminhada, até o momento que eu cheguei como líder de TI, né? Eu cheguei como líder de TI, e depois surgiu uma oportunidade, o grupo comprou a Kawai, lá em Belo Horizonte, né? Eu acho que foi em 2010, se não me falha a memória, e aí o Cláudio e a André me convidaram para poder ir para lá, para poder disseminar a cultura do grupo, né? E fazer referência à administração lá. Eu aceitei, né? Foi um desafio imenso, muito grande, porque eu estava acostumado a ficar em casa, né? Em conforto lá da minha mãe. Não era casado? Não era casado. E aí a minha mãe me dava o suporte, mas quando eu me vi morando em outra cidade... Era com a sua avó? Nossa senhora, passei a perda de eu ligar para as pessoas e falar como é que eu passo aqui, como é que... Você sabia cozinhar? Não sei, não. Eu prefiro cozinhar o básico, mas eu acho que ele é muito trabalhoso para você fazer e depois ter que limpar para fazer uma comida para uma pessoa. Só se você tem mais pessoas, acho que vale a pena, né? E aí ficou meio complicado. Eu falei, não, prefiro ir no restaurante que é almoçar, lá que é muito mais rápido. E aí eu fiquei como supervisor lá durante um tempo, né, de um ano e pouco. Aí o Cláudio pegou e falou assim, Bibi, agora tem um novo desafio, vamos para Curumá Barra. Nossa, aí você teve em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro? Isso, aí tive em Belo Horizonte, depois eu fui para o Rio de Janeiro. Aí fiquei mais um tempo lá. Aí lá depois foi em Mianmar, o Azete, o Rodrigo Passões, né, no qual eu dividi alguns momentos com ele no apartamento lá que a gente morou junto. A gente morou junto lá. E fiquei lá um ano e meio. O Rodrigão tá em Guarapari hoje, né? Não, o Rodrigo Passou daqui de Vitória. O Passou. Nossa, é mesmo. O Passou teve lá na Barra. E é verdade, o Passou lá. E aí, depois disso daí, fiquei um tempo. E aí chegou o momento de eu passar o bastão e voltar para Vitória. Aí eu retorno para Vitória, para a posição que eu tô hoje. E o Romero que ocupava essa posição. E o Romero vai lá para diretor de administração de finanças. E eu venho para o lugar dele. E aqui estou até então. Né, muito... Nossa, que aventura, hein? Foi assim, mas eu digo que foi um aprendizado muito grande, né? Eu tive a oportunidade de aprender culturas diferentes, por mais que eu seja mineiro, mas Belo Horizonte, eu fui no interior lá, né, de Minas, mas Belo Horizonte é um capital diferente um pouco, né, onde você aprende algumas culturas que, por mais que você tá ali no dia a dia, mas é um pouco diferente, as pessoas são diferentes. Embora sejam muito acolhedoras, mas é um pouco diferente. Aí no Rio já é totalmente diferente também. É outra cultura, né? Então, assim... Mas, assim, foi um aprendizado de vida como pessoa e profissional muito grande. Muito grande, que não tem escola, faculdade nenhuma que ensina isso, não. Viver, né, Rabi? É viver, isso aí. Viver experiências diferentes com pessoas novas, conhecendo pessoas... né, ensinando um pouquinho e também aprendendo mais, também ensinando muitas das vezes, uma experiência fantástica. Você, assim, você que teve essa oportunidade, né, de viver em Belo Horizonte, viver no Rio, essa experimentação,
Você acha que foi mais fácil o quê? Belo Horizonte ou Rio de Janeiro? Eu confesso que eu me adaptei mais no Rio, né? Por conta do clima, por conta da dinâmica das coisas. Eu achei que, assim, embora os mineiros são muito gente boa, mas são algumas coisas mais agarradinhas, mais travadas. São mais desconfiados. Isso, mais desconfiados. Assim, Ele conversa mais e tal, até pegar confiança. Exato. Na média, aí, é beleza. diferente. João Carioca não, ele é mais aberto. Mais aberto, é isso aí. Mas é assim, porque fica assim, eu ia comentar, porque são relações, acabam mais superficiais, são relações mais profundas, né? Isso. O mineiro, ele tem mais confiança com menos pessoas, né? O carioca, não, você consegue se relacionar com muitas pessoas, mas você não consegue ter um laço forte, né, de compromisso, assim, porque acho que assim, ele é muito, abraça todo mundo, né? Minha esposa é carioca, convive muito, minha esposa é de lá. Esse é muito fácil, você chegar, você conversar, você ambientar coisa, mas você não faz relações profundas, né? A impressão que eu tenho, né? Mas é isso mesmo. Eu tive essa mesma percepção também. Com relação no período que eu tive lá também, foi mais ou menos isso também. Agora, quando você era pequeno, você que teve essa jornada toda, você imaginar que quando você crescer, você ia ser o quê? Rapaz, eu falava com a minha mãe que eu ia ser pescador. Jura? Juro. Eu falava que eu ia ser pescador, porque eu não... Né, garoto, criança, vou ser pescador. Por quê? Sim, que deu. Eu acho que eu gostava sempre de pescar com meu pai, quando criança, essas coisas. Eu achava uma diversão, prazeroso, né, gente? Não, ser pescador, tal. Não sei onde eu tirei isso, não, mas eu lembro muito bem dessa passagem, essa memória aí. Você comentou também que você ajudou o seu pai. O meu pai, assim, ele aposentou novo, porque ele tinha um problema de saúde, né? Quando ele veio trabalhar no território e tal, inclusive a última empresa que ele trabalhou foi a Emetano, se não me engano. Ele era soldador, né? Ele enrolava muito aquelas fumaças, aquelas coisas, todo o pulmão dele ficou deteriorado. E assim, ele ainda fumava para ajudar. Né? Ele acabou que isso tudo contribuiu para o tempo de vida dele diminuir. E assim, por mais que ele fizesse o tratamento, aquela coisa toda e tal, mas assim, isso daí prejudicou bastante. E nesse meio tempo que ele aposentou, como ele era soldador, tinha um vizinho que precisava fazer uma gradezinha aqui, uma gradezinha ali e tal. E falava, você não tem como fazer uma grade para mim, não? Aí ele falou, eu faço. Aí nesse meio tempo eu ajudava ele a cortar, a fazer as medições, a soldar também. Ponteava ali. Fica risco pra fazer, não fica uma solda bonita não. Mas eu consigo soldar e que não vai sair não, entendeu? Então aí eu ajudava ele e a gente complementava. Ele devia ter uns 14, 15 anos, nessa faixa aí, né? Então, assim, eu pegava e ajudava ele. Ajudei na minha infância muito ele fazendo isso, né? Para poder complementar a renda, essas coisas em casa. E assim, eu aprendi um negócio que eu achava fantástico. Eu pensava, você vai fazer uma grade, depois você vai encaixar ali, vai dar certinho dentro daquele que tinha o esquadro, né? A coisa toda assim. É fantástico. É diferente. E pra mim era novo, não sabia, falei, será que aquilo vai dar certo? E dava certo, encaixar, o parafusar, ficava muito top. Aí quando passava pela rua, aquilo aí foi meu pai que fez isso. É muito legal isso. Orgulho, sabe? Você consegue passar e ver, falar isso aqui. Eu fiz isso. Tava com coisa que tava lá. Meu pai faleceu em 2000, já tem 20 anos, mais de 20 anos. Tava com muitas grades lá direitinho, o pessoal cuidou, pintou ao longo do tempo. E tá lá. Ele era soldador industrial. Ele era soldador Tigre, a classificação dele, né? De máquina Tigre? Assim, de Tigre aí. Eu acho que nas áreas da Vale, da CT, assim, que ele trabalhava com aquelas tubulações gigantes que o pessoal fronteava, onde passavam de cereais, assim. Mas assim, ele fazia um trabalho bem bacana. Era bem assim, pelo menos elogiado, né? Sempre estava trabalhando. O que prejudicou ele foi a questão da saúde mesmo. Né? Mas foi ele meu sabe. Isso daí, porque quando ele falece, eu tinha 18 anos e minha irmã ia fazer 15. Foi uma virada de chave muito importante, porque naquele momento eu me vi virando homem da casa, né? Porque tinha minha mãe. A minha mãe não casou. Hoje ela vive em função dos filhos. Embora estejamos todos casados, né, com filho, certinho, mas ela vive a vidinha dela sozinha e para dela hoje é os netos.
gastar o dinheiro dela direto. Pagando cartão lá. Só nas loucuras. Dei para ele, para ela, né? Peguei uma via de Urbana, que é o meu filho da minha irmã. E o prazer dela é gastar dinheiro por ele compra, não faz sentido. Enfim, né? O neto é bênção. E é o prazer que ela tem, é o que motiva ela, dá energia para ela, né? No dia a dia. Ela é a minha rede de apoio hoje, né? Que olha aí. Né? O meu filho. Que bom. Eu acho que os avós têm esse papel, né? Quando se propõe, né, a estar um pouco mais disponível, acho que fazem muito bem. Porque, igual você falou de levar a cultura para o Rio, né? Acho que os avós, eles fazem muito esse papel, né? De levar valores, fortalecer e tal. Quando tem essa oportunidade, é ótimo poder usá-los, né? É verdade. Muito bom para manter a família alinhada ali. Muito legal. Exato. Mas, Habib, se uma trajetória assim, né? Começou com TI, na verdade começou dando seu pai lá fazer também grades e tal. Passou por TI, aí depois você vem para a área de administração e vive experiências muito diferentes, tem culturas diferentes, né? E plantar, uma loja a gente pegou a Kauai, né? Ela já estava andando, a gente pegou. Ela existia, a gente só foi levar o nosso jeito. E no Rio não, no Rio nós abrimos do zero. Na verdade, no Rio, quando eu fui para lá, ela já tinha um tempinho de abertura, já tinha. Eu peguei ela já andando já. Foi no iniciozinho. Eu peguei lá, ela já estava rodando já, e eu fui lá para poder ajudar, né? Com um apoio também ainda mais. Né? Mas já estava rodando já a operação em si, tudo direitinho já. E assim, então você que passou por essas experiências danadas aí, assim, de super desafiadoras, como é que você fez para você estimular as pessoas a se desenvolverem, para você se desenvolver, para você se preparar para essas coisas? Como é que você fez? Como é que foi esse processo seu? Então, Marcelo, assim, como eu falei no início, o nosso setor é bem desmistificado, né? Eu tenho uma parte de que é pagamento, o outro que é suprimentos, então cada um tem um processo que roda diferente. Então, da forma que eu falo com a mensagem, talvez não vai ser a mesma que vai rodar para o outro. Então, sempre procuro conversar, né, individualmente, estimular as pessoas a estudarem, a se renovarem em questão de seja um curso, uma leitura, né? Então, assim, para poder a gente estar dedicando ainda mais, trazendo coisas novas, inovação, ideias novas, eu acho que isso é importante, né? Porque hoje cada vez que, não quer dizer que sempre foi daquela forma, porque veio para a pessoa daquilo e de repente entra uma pessoa nova com várias ideias, né? E complementa, e ajuda, e sugere, né? E questiona, e enfim, eu acho que esse é o caminho, a gente está sempre estimulando as pessoas, né? Seja individual, seja coletivo também, porque não precisa ser só parte de mim ou de uma pessoa específica. Todo mundo, pode ser a pessoa da limpeza, passou dali e uma oportunidade de melhorar alguma coisa lá. Ela é só dar voz àquela pessoa para poder chegar a ideia. Né? Isso é importante. Às vezes o aprendizado ele vem de lugares que a gente não imagina. Exatamente. É uma coisa simples, né? Às vezes o pessoal pensa muito difícil. Às vezes eu faço uma coisa que vai mudar muita coisa e vai melhorar muito o processo, ou vai ser melhor algum ambiente, alguma sala, alguma coisa. E você é uma pessoa observadora também, sim. Eu tenho muito isso, se eu tô falando, se eu vou no aeroporto, eu começo a observar as coisas, o que daqui eu posso levar para o meu dia a dia, seja na minha empresa, na casa, ou às vezes você vai no banheiro de outro ponto, você vê um cheirinho, não sei, também sempre tem essas sacadas, que é legal, né, se aprender. Eu aprendo muito, assim. Eu também. Por observar, né? Desde que tinha um fogo, de repente foi interessante, né? Isso aqui pode se aplicar para mim? Como é que isso aqui se aplica para mim? Exato, isso aí. Muito, muito bom. Isso aí. E também, nessa linha de desenvolvimento, a gente tem a questão de inovação. Projetos de inovação, processos de inovação e tal. Como é que você faz assim para você inovar na sua área, apoiar a inovação, estimular as pessoas? Bom, Marcelo, a gente está até vendo um momento bom do time, né? Que a gente tem, assim, trago muito o processo nosso, que é em termos de planilha e tal, para BIs. Né? Então, assim, o que a gente pode fazer que hoje eu tenho planilhado que eu posso transformar em BIs? Né? Então, assim, como eu falei agora há pouco, esses bate-papos de corredor, pontuais e tudo mais,
E a gente vê, igual, por exemplo, fizemos um curso de Power BI agora, recente, foi um aluno da equipe fez, que está fazendo alguns BIs para a gente muito bacana, né, de estar... Quem que tá fazendo? É o Vinícius, que está com uns BIs muito legais para a gente. Porque, estamos com essa ideia aqui, aí a gente vai complementando, rascunhando, faz um brainstorming lá. O que você acha? Ficou legal? Ficou. Aí vamos lá, a gente faz um, aí depois faz outro giro, depois mais um. E vocês estão usando? Estamos. Como é que é? Inclusive, assim, hoje tá uma televisão no nosso setor, né, que tá lá à vista para todos que quiserem lá olhar. E tem lá cada pastinha dessa, que eu falei no início, e tá lá passando os números dela que gerou ao longo do mês, né? E que é o indicador, né? Que ele é vivo, né? Ele vai ter hora que ele vai estar bom, vai ter hora que ele tá ruim, e ele vai se movimentando à medida que o curso do mês vai acontecendo. Então, assim, é bem bacana. E a gente tem outros projetos que estão no forno aí que em breve vai estar saindo também. E você consegue perceber que as pessoas, depois que começa a ter contato com essa ferramenta, você acha que elas melhoram a prontidão dela, a resposta da ideia? Sim, isso daí é bom que estimula, porque uma vez que você viu que você falta o ponto de partida, né? Fez uma vez, você começa a ter outras ideias, não só em BI, mas de o que a gente pode fazer para melhorar. Seja na coluna de Vitória, de Linhares, de Cachoeiro, para poder... E a gente vai mostrando, compartilhando com todo o time também, para poder ver, poxa, lá em Vitória, isso aqui também eu posso adaptar ou fazer igual, né? Porque cada realidade de uma loja tem suas particularidades também, né? Então, assim, a gente consegue fazer esses ajustes aí também. Não, estou te perguntando isso porque às vezes a gente faz uma ação que é igual aquela pedrinha no lago, assim. Você joga com a pedrinha, faz aquela ondinha, assim, que vai se propagando. A gente não tem nem outra noção qual que é o poder de uma pedrinha no lago. É verdade, né? O tanto que ela vai atingir. Pode atingir, né? Pode transformar, né, a vida de outras pessoas aí. Então, essa questão de estar atento ao que precisa, fazer o que precisa, né? Estimular as pessoas a fazerem, apoiar, ter a coragem para fazer algo diferente, como que muda e como que impacta a vida das pessoas. É verdade. Legal. Parabéns. Belíssimas ações aí, assim, você trouxe um desses projetos de inovação, sei que você tem diversos. Sim. Tá? Tem muita coisa fazendo, é muito bacana. Mas eu queria aproveitar contigo, Gabi, para conversar com você sobre uma experiência que você viveu que assim, muito forte. Você pegou Covid. Sim. Né? Vivemos esse momento da história mundial aí. Penso, né? E aí você pegou e foi bastante impactado com o Covid, né? Como é que foi essa experiência? Marcelo, foi até, assim, foi alguma coisa meio que surreal, né? Porque você não acredita, você nunca vai pensar assim, vai acontecer comigo. E eu fiquei ao longo da pandemia trabalhando normal, usando máscaras, até 2 máscaras, me prevenindo, usava, em vários óculos, protocolo documentos e tudo mais. Beleza, aí chegou. No mês de fevereiro, tirei férias. De 20 ou 21? Eu comecei sempre de 20, se não me engano. Aí quando eu tive férias, eu peguei o Covid. Eu falei, poxa vida. Aí eu tem que ficar aqui. Aí eu peguei o Covid e até então, como assim, eu tenho uma saúde até então boa, não tenho doença ou nenhum acompanhamento que se faz necessário, eu reagi bem, eu segurei o máximo em questão do meu corpo. Quando eu cheguei aí pro hospital, que eu testei positivo do Covid e tudo mais, eu cheguei até o hospital e eu já estava assim, numa situação bem grave. E eu, particularmente, olhando por mim assim, eu fiz sentir quando eu fui brincar com meu filho. Correndo assim, eu cansei, eu falei, pô, não tô bem. Aí foi onde que eu fui pro hospital, aí cheguei lá, comecei a fazer uma bateria de exames, e aí falaram, ó, você tem que internar. Eu falei, como assim? Até então eu tava bem, né? Mas parece que... Você só sentiu esse cansaço? Só, mais nada. E exato de gripe, né, febre? Isso aí, mas a coriza, essas coisas, mas assim, até então tava bem, né? Não tinha nada que fosse, falar assim, não, eu tô ruim, vou ter que procurar um hospital. E ainda fui teimoso, que eu não queria ainda não. Né? Minha irmã falou, não, tem que ir com você e tal. E cheguei lá, já, internação na hora, não tem jeito. E aí me colocaram no balão de oxigênio, ele começou a medir a saturação, aí fez um exame que estava abaixo, a saturação estava abaixo de 90, estava muito abaixo, a oxigenação, e aí foi a internação, e aí começou com estava muito lotado, aqui no CIAS que eu fiquei internado não tinha vaga,
Aí começou aquela confusão toda para poder tentar arrumar. Não, vamos ficar aqui porque já tá aqui e tudo mais. Enfim, fiquei internado. Daí, cheguei lá, você já começa, parece que a partir do momento, é igual com o negócio, quando você descobre que tá com o negócio, parece que a coisa assenta mesmo. E aí eu comecei O psicológico da gente andar, né? exatamente, por mais que a gente, igual eu particularmente, sou uma pessoa muito forte em relação a isso, mas eu senti muito, aí eu fui internado lá, aí começaram a conversar comigo, aí vim psicólogo, fisioterapeuta e tal, aí conversavam comigo, e aí daqui a pouco já medicação na veia toda hora, aí tem um examezinho que eles tiram da gente, que chama gasometria, dói pra caramba, que tira o sangue da artéria. Não sei se você vai sempre mas dói demais a conta. Então assim, aí fazia acho que de 2 a 4 exames desses por dia para saber como é que tava a relação do remédio, né, no corpo. E chegou um momento lá dentro, lá o médico pegou e falou, ô Habib, você, se a gente não conseguir, né, melhorar o quadro, equilibrar, nós vamos ter que entubar. Eu falei, mas sério, doutor, sério? Ele me falou que o pai dele tinha sido entubado, ele voltou e tudo mais, mas você foi porque ele ficou falando, né? O procedimento que, pelo menos eu via na televisão, que falava que a cada 10, 8 morria e 2 vivia. Eu falei, pô, não quero virar estatística, né? Eu pensei, né? Mas, por fim, naquela conversa ali, aí eu acho que eles foram aumentando a dose de remédio e daqui a pouco eu apaguei. Me lembro de ter voltado só depois de, assim, isso aí não me lembro mais nada, depois só me lembro de ter acordando numa sala e a médica estava me estubando. E aí ela falou assim, rapaz, você nasceu de novo. A médica falou comigo. De cara, assim? De cara, eu não tava meio que acordando ainda. Ela já falou comigo, você agradece que você nasceu de novo, né? Porque o quadro que você teve da forma com que você estava, você poderia não estar aqui hoje, né? Aí eu falei, meu Deus, eu ainda tentando acordar e entendendo onde que eu tava. Aí começou o processo. Você realmente desligou, sabe? E não lembro. Foram uns 5 dias entubado, mais ou menos. Eu não lembro de nada. Só que eu só lembro do médico falar isso comigo antes, que talvez seria necessário. E acabou, não lembro mais nada. E quando eu volto, aí tem todo o processo de reabilitação, de pegar e alimentar, né, direitinho, para saber se é normal ou pela sonda. Aí tinha que fazer fisioterapia, aí vinha um psicólogo conversar com você e tal. Aí tinha uma bicicletinha que você ficava pedalando lá, que depois que eu comecei quando eu levantei da cama, eu não conseguia ficar em pé. Porque 5 dias parado. Eu fiquei, na verdade, eu fiquei 20 na cama, né? Eu não levantei, eu fiquei mais, foi em torno de 15, depois eu fui pra enfermaria. Mas eu fiquei 15 dias deitado na cama. A musculatura que eu tinha enfraqueceu toda, eu não conseguia ficar em pé. Então, assim, foi. Não tinha posto ficar em pé? Não tinha. Eu fui tentar ficar, eu tive que abraçar o fisioterapeuta, porque senão ia cair. Eu não consegui, porque eu achei que eu ia montar e né? Aí eu falei, não, mas é assim. Ele me explicou, falei, não, é assim mesmo, você ficou muito tempo deitado, você perdeu a musculatura e tal, e agora nós vamos ter que começar a fazer fisioterapia, fazer também uns procedimentos do pulmão também. Eu tinha que ficar soprando aquele negócio com a bolinha, do lápis lá, pra poder soprar lá em cima pra ver como é que tava o pulmão. E naquela ocasião, o vídeo do pulmão ficou 75% tomado também. Eu tive que fazer um tratamento depois para poder recuperar, restaurar o pulmão. E ainda ele tem umas cicatrizes, né, do Covid, mas nada grave, pelo acompanhamento que eu fiz também, graças a Deus. Você voltou a ter mobilidade, assim, independência, quanto tempo depois? Eu demorei um pouquinho, eu acho que eu demorei uns 15 dias, eu tava fraco. Eu tava fraco, assim, para andar eu tinha que andar apoiando as pessoas. Aí eu tive que fazer fisioterapia, eu não tava conseguindo nem dirigir. Então, assim, eu tinha que vir fazer fisioterapia, aí eu fiz durante, acho que um mês e pouco, fisioterapia. Assim, a minha vantagem, por ser jovem, eu tive uma recuperação rápida, né? Agora, se não fosse isso, eu estaria com mais tempo, porque quem tem uma idade maior talvez teria um tempo maior. Mas, assim, eu tive uma recuperação muito rápida, graças a Deus. Que coisa lá, do lado, né? Não, isso é assim, vírus, né? Os gripes, você nunca imagina o que vai acontecer com você, né, Marcelo? Então é uma coisa bem complicada, assim, de falar, assim, né? E acaba você não acreditando, não. Será que... Pois isso é um perigo, né? Assim, aonde que a gente tem que falar assim, para que eu tenho que ir no médico para ver, porque tá demais. E aí, depois que aconteceu isso comigo, hoje, qualquer coisinha que dá,
procurando no médico, né? Porque você não sabe, vai dando acompanhamento, né? Porque eu tive que tomar remédio durante acho que uns 3 meses ou mais, se não me engano. Depois do pós-Covid, para fazer o acompanhamento direitinho, vou pneumologista, cardiologista, agora eu tô fazendo direitinho, então você não fazia, né? Você acaba relaxando um pouquinho, né? Acaba não fazendo. Acaba mudando muito significado, né? Você acaba se ressignificando muita coisa na sua vida, né? É verdade, com certeza. O que você acha que mudou depois desse episódio? Marcelo, assim, eu penso que eu fiquei pensando, né? Eu fiquei muito tempo no quarto, lá na hora que eu tava, depois que fui pra enfermaria, pro quarto do hospital. Eu fiquei pensando, até foi conversar comigo, falei, o que aconteceu? Por que eu passei por isso, né? Alguma coisa que ia me mostrar, que seja para eu viver mais intensamente algumas coisas da vida, fazer alguma coisa que talvez eu não tenha feito, né? Tipo assim, ele me deu uma segunda chance para poder eu aproveitar e de repente repensar algumas coisas que talvez eu tenha deixado de fazer, ou, né, faltou fazer, ou que fiz demais, dá uma calibrada, né? Eu acho que é por aí, eu acho que, né, e fica esse eterno sentimento, agora até o fim da minha vida, é gratidão, porque tive uma segunda oportunidade. Hoje eu tenho 12 aniversários, né? O dia que eu saí do hospital, eu assim mesmo, já. E aí, um dia que você saiu, o pessoal foi lá. Fui lá, Andréia, Romero, a minha equipe, um monte de gente, alguns gestores aqui também foram lá, assim, tá até no meu Instagram lá, eu tirei foto, e assim, é engraçado porque eu me emocionei muito, porque quando eu tava lá no hospital lá, e aí eu tava sem o celular, e quando eu recebi o meu celular, aí que eu comecei a ver mensagem, um monte de mensagem de pessoas perguntando, Habib, tá tudo bem, como é que tá e tal, e eu não podia responder, porque eu tava internado. Eu não dei conta de responder, e assim, aí eu percebi o quanto que eu era bem quisto pelas pessoas, de chegar pessoas perto de você e falar assim de mim assim, falar assim, ó, você não me conhece não, mas eu orei muito por você, cara, meu olho enchia d'água, eu falei assim, pô, eu nem conheço a pessoa, ela me colocou nas intenções de oração na vida dela, que legal, né? Então, assim, eu sou gratidão, muito. Eu lembro que teve um momento lá no grupo do WhatsApp da administração, a Andréia colocou, pessoal, a gente vai ser incubado agora, acho que 12h, 1h, vamos para um minutinho para fazer uma oração. Aquele momento ali, quando eu li aquela mensagem, eu chorava, sozinho no quarto, assim, se emocionado, né? Nossa Senhora, muito, e poder voltar e depois ver tudo isso, e tá me vendo isso aqui, podendo contar para você, né, e para outros mais que sempre conta, que é um assunto, né, diferente, né, que significa, né, a gente para de dar valor a outras coisas, né? Isso. Às vezes a gente acaba sendo muito estimulado para bens, né, ter bens e tal, e aí a gente passa por uma experiência dessa, vive uma experiência dessa e a gente vê o que é realmente que tem importância para gente. Exatamente, e assim, nossa, foi uma experiência de vida minha que me marcou demais. Que legal. Essa, vamos falar assim, esse monte de pessoas torcendo por você, né, Habib? Isso é em função de uma história. Esse seu legado que você vem construindo, né? Porque se você é uma pessoa que as pessoas não se importassem pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, você não teria tido tantos fãs. É claro que você teria alguns, talvez não teria sido em grande quantidade como foi. Isso muito em função dessa sua história, desse seu legado, dessa sua jornada que você vem construindo aqui. E falando disso, assim, qual que é o seu legado, assim, que você pensa assim, a minha história eu quero construir deixando esse rastro, essa marca no mundo, né? Então, quando as pessoas falarem de mim, estão falando que o Habib é o quê? Bom, Marcelo, assim, eu acho que eu, particularmente, que cresci, né, tendo um ensinamento dos meus pais, né, de sempre ser uma pessoa, eu quero dar continuidade ao legado que eles deixaram para mim, né, de ser uma pessoa honesta, uma pessoa coerente com aquilo que prega, né, não é fazer uma coisa e falar outra, enfim, então, assim, ser uma pessoa honesta, uma pessoa comprometida com o que eles propôs fazer, uma pessoa que sirva de exemplos. Agora eu tenho um filho que está crescendo e fala, poxa, meu pai era um cara íntegro, um cara honesto, era um cara prometido, era um cara bacana, todo mundo gostava, eu quero ser igual a ele. Né? Eu acho que esse é o caminho, eu acho que é um legado que é bom quando você se relaciona bem com as pessoas, quando você vê que você sente uma energia boa, que as pessoas gostam de você. Isso é muito bom, é gostoso, é prazeroso. A gente não imagina, né? Porque você é mais uma pessoa que tá ali lutando pela vida, pelo aquele momento de estar fazendo algo. Quando você vê que você é bem visto, né? Eu acho que isso aí é ser uma referência, né? Para as pessoas que estão
com você no dia a dia, e outras também, né, que acabam também se espelhando, às vezes não é no convívio, mas aquele cara é um cara que eu uso para uma referência, né, igual eu hoje também vejo como referência você, Andréia, Romero, pessoas que te inspiram, se espelham, isso é muito legal, né, é bacana. Eu acho que essa força, né, a gente fala pessoa do bem, né, a pessoa que faz as coisas certas, né, como é que as pessoas em volta torcem, né? Teve um episódio agora que assim, me chamou muita atenção, e foi, acabamos a Copa do Mundo de futebol agora, nesse final de semana, e a Argentina foi campeã, né? E, tradicionalmente, o brasileiro não tem muita simpatia pelo futebol argentino, né? Não estou falando da Argentina, não é pelo futebol. A gente normalmente não torce para a Argentina, né? A gente torce contra, invariavelmente. Mas nessa Copa foi diferente. Não sei se você... Eu tive esse sentimento também. Eu confesso que eu torci pela Argentina também, né? Eu também torci. E o que foi de diferente? Por que a gente torceu para a Argentina e não torceu para a França? E eu fiquei refletindo, cara, o Messi. Olha a história dele. O legado do Messi foi capaz de uma única pessoa, foi capaz de mudar a percepção que o Brasil todo, de uma forma geral, lógico, generalizando, né, teve contra o time da Argentina, né, com o time da Argentina, né? Você vê a força do legado, vê a força dessa história do bem que a gente tem. Então, assim, isso me chamou muita atenção, né? É verdade. Ele é um cara simples, é um cara como a gente, né? Lógico, um talento, um artista, né? Um super craque de futebol, né? Mas não é pelo craque, porque no outro time tinha craque também, né? Tem outros craques na Argentina, né? Tem diversos craques, mas é essa trajetória que ele conseguiu. Como é que isso é capaz de transformar o meio? É verdade, exato. Eu fiquei refletindo assim, a nossa responsabilidade é muito maior. É verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque tudo aquilo que você faz, às vezes você espelha de alguma forma ou de outra, né? Ou de duas, ou você vai falar, eu quero ser igual, fazer igual ele fez, ou então eu quero não fazer o que ele fez, né? Então, assim, quando você propaga coisas boas, aí você vive uma referência, igual o Messi, esse exemplo que você trouxe aí. Muito legal, bacana. Amigo, que jornada, né? Que história, que passagens de vida, quantas mudanças em sua vida, né? Desde Cabriciano para Vitória, Muita coisa no Rio de Janeiro, para cá, de volta, por essa passagem que você teve com o Covid aí, que também te fez uma mudança nesse impacto. Que jornada, que bacana, muito bonito, parabéns. Legal, moça. Amigo, assim, você tem a oportunidade de estar sempre com muita gente que está chegando na empresa, né? Você é uma porta de entrada, junto à administração, esse apoio que você nos dá. E se você tivesse uma oportunidade, eu tenho uma oportunidade de dar uma mensagem para quem está chegando, né? Que mensagem que você daria para as pessoas que estão chegando, que estão conosco hoje? Então, Marcelo, eu acho que a mensagem seria assim, de ser uma pessoa humilde, né? Uma pessoa que tenha paciência, ser resiliente, né? Uma pessoa que procure se inspirar nessas pessoas como exemplo mesmo, né? De ver essas histórias, até às vezes as pessoas, essa galera de hoje está meio querendo que as coisas aconteçam muito rápida, né? E tal, e às vezes um movimento muda muita coisa, é muito rápido, né? Então, assim, eu acho que é mais ter a simplicidade, né? Eu acho que não tem muita receita de bolo, é a pessoa quando ela quer ou tá a fim de fazer algo de diferente, fazer um legado ou a trajetória dela, é só ela trilhar e se espelhar em pessoas bacanas e ter a humildade que ela se chegar. Isso aí. A minha do bem é sempre a verdade, a lealdade, a fidelidade, o comprometimento, e depois as coisas vão acontecendo naturalmente, pelo menos esperar. Acontece como aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Eu lembro do podcast que eu gravei com o seu Igor, né? Eu pedi a ele, ele deu exatamente isso. Verdade, sempre é verdade, vai acontecer. Isso faz o caminho mais fácil. Às vezes parece duro, Deus machuca para falar, se te incomoda, mas não é fácil. Às vezes pode caminho. Se você escolher, pode não ser o melhor caminho seu. E assim, e também nem tudo vai ser flores, né? Vai ter momentos de turbulência, né? Só ficar lá o cinto cravar que daqui a pouco passa, e daqui a pouco você dá uma maneira de seguir em frente. Isso daí é
faz parte do aprendizado, da trajetória, né? Daí não tem que ter. E são esses momentos que a gente passa de turbulência, né, Rabi, que a gente fortalece mais rápido, Sim, né? Porque aí é casca do esporte. você não perde o seu foco, você tem que estar bem alinhado com o seu foco, onde você vai e tal, esse tipo de coisa. Muito legal, Rabi, muito bom. Nessa linha de conselhos também, eu sempre peço aqui uma dica de um livro, de um filme que você deixa para o pessoal aí, tem que ser. Então, quando eu passei pela situação do Covid, né, como a gente conversou agora, pô, eu li um livro que me ajudou muito, né, que foi A Gestão da Emoção. Porque quando você passa por tudo aquilo que eu passei, isso te deixa com os dedos a flor da pele, com muitos remédios, muitas coisas. E esse livro, ele é um livro de autoajuda, é do Dr. Augusto Cury, e dá outras dicas, né, para você utilizar no seu dia a dia, tanto profissional como pessoal. Então, achei bem bacana. É um livro de autoajuda, tenho certeza. Gestão das Emoções. Da emoção. Isso aí. De Augusto Cury. Isso aí. É legal. Deve ter sido realmente bastante impactante para você. Sim, para mim fez muita diferença. E te pegou no momento sensibilizado. Casou direitinho, né? Não necessariamente precisa estar nesse momento. Sim, sim. O aprendizado é aquilo que a gente falou, né? Vem de todas as escolas. É verdade. E aí tá uma belíssima dica aí. Obrigado pela dica aí. Mas, Habib, assim, quero te agradecer muito, assim, pela generosidade de estar aqui compartilhando sua história conosco, por esse sucesso, né, por essa trajetória, por tantas coisas boas que tem feito pela gente, cuidado, né, da nossa igreja dessa forma tão dedicada, né, com tanta paixão, e faz a diferença, né? E faz a gente ir crescendo de uma forma melhor. Eu sempre comento, assim, eu acredito realmente que a empresa só cresce se as pessoas crescem. E nós falamos que nesse período que você está aqui, o quanto nós crescemos, né? E fico pensando quanto você cresceu também, nesses últimos 23 anos que está conosco aí. Isso aí. Que legal, Rabi. Quero te agradecer de verdade. Muito obrigado, Rabi, por essa jornada. Deixar para você fazer as considerações. Então, Marcelo, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho da minha vida pessoal, da minha história, também da minha trajetória profissional. É um orgulho que eu tenho muito grande, né, que eu me identifico muito com os valores e princípios do grupo, né, no qual eu toquei esses anos todos. Então, assim, só gratidão. A palavra até o final da vida, tudo isso que eu passei, e essa trajetória toda é gratidão. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Que bom, Rabi. A gente colhe que planta, né? Exato. Normalmente, né? A vida, às vezes, nos surpreende com algumas coisas, mas o natural é isso, o mais provável, né? Que bom. Parabéns, amigo. Obrigado. Pessoal, é isso. Agradecer a vocês aí, mais audiência nesse programa, né? Hoje com essa super história aqui do Habib, esse grande parceiro de 23 anos que está conosco aqui já. 23 anos, né? Tem mais um pouquinho de 23. Mas há 23 anos conosco aí, contribuindo muito. Obrigado, vamos em frente. Semana que vem tem mais aí. Até já.